Bom dia a todos. Eu espero que todos estejam bem, né? Depois dessa virada. Agora um novo ano, que seja uma bênção. Sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos 1. Iremos falar sobre um saltério de introdução de toda a parte de Salmos. Eu acredito que o Senhor, com a graça, esteja nos iluminando. Amém. Quem achou, diga amém. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como a palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Amém? Quando nós observamos a parte introdutória desse saltério, eu fiquei meditar, né, sobre por que esse ponto de ser esse salmo, porque esses 6 versículos introdutórios de todo o salmo, tem alguns estudiosos chegam a explicar que tem algumas explicações sobre pelo fato dele destacar essa ideia de que meditar na lei do Senhor dia e noite seja um dos pontos principais do porquê ele é um dos primeiros salmos. E quando eu estava em casa, falei: Senhor, qual a mensagem que eu vou levar? E Deus tocou no meu coração o quão grave é nós não seguirmos o conselho de Deus, nós seguirmos o conselho do perverso, o conselho do ímpio, e ali então imitar toda a sua conduta, de seguir todos os seus planos e esquecer assim do conselho de Deus. Então, em contraste, na abordagem central desse salmo, nós temos um contraste entre o justo e o ímpio, apontando sobre a bênção da obediência e a bênção da a destruição da desobediência, destacando o papel central da palavra de Deus e o relacionamento com Ele, tendo como objetivo ainda expor então o caminho do justo como a vida de comunhão e a submissão a Deus, enquanto advertimos contra o caminho dos ímpios que leva à destruição eterna. E isso me chamou muita atenção, porque sempre nas Escrituras tem essa abordagem do caminho certo e o errado, o caminho largo e o estreito, entre a bênção e a maldição. Então esse saltério introdutório, ele tem como esse ponto central abordar e aprofundar nessa temática. Então ele serve de introdução de toda a teologia dos Salmos. Ele não apenas descreve essas bem-aventuranças do justo, mas o destino trágico do ímpio, quando ele chega a dizer que leva a essa destruição, que não resistirá no julgamento de Deus, o ímpio será destruído, mas coloca diante de nós uma decisão fundamental de escolhermos esse caminho a que nós iremos trilhar. Como reformadores, vemos então nesse texto um chamado claro para uma vida de obediência, uma obediência radical à palavra de Deus, sustentada pela graça, e a advertência então solene sobre a justiça divina. Este salmo, como eu já disse, tem 2 divisões principais, de um contraste absoluto de 2 grupos principais entre a vida do justo e a vida do ímpio, sendo a vida do justo a vida fundamental e fundamentada em Deus, e os ímpios cuja rejeição a Deus leva a essa destruição. Então vamos caminhar verso a verso, mergulhando nessa riqueza teológica e nesse ponto espiritual tão profundo. Quando diz sobre as bem-aventuranças, quando ele chega a dizer feliz, né, algumas traduções diz feliz, né, como a NVT, já outras traduções mais antigas diz sobre bem-aventurado.
que a gente tem essa palavra do hebraico, do Ashirei, né, que fala sobre o quão importante é esse destaque que Deus usa essa expressão, principalmente no Sermão do Monte, quando fala sobre as bem-aventuranças. Então ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui nós temos uma progressão interessante, onde você percebe que não se refere a uma felicidade momentânea ou superficial, mas Deus está aqui destacando uma paz duradoura e um contentamento em Deus, certo? É o estado daqueles que vivem debaixo da bênção divina e dessa comunhão com Ele. É uma das promessas que Deus garante a nós. Então o justo, ele deve o quê? Ele deve evitar essa progressão que nos leva à queda, ou seja, andar no conselho dos ímpios. Logo ele diz: parar no caminho dos pecadores, e ainda mais assentar-se na roda dos escarnecedores. Então é uma progressão, e geralmente o pecado, quando ele tem em nós uma certa evolução, eu acho interessante porque ele nunca às vezes vem de uma vez, né? Ele tem uma progressão, como é citado em Tiago. Ele chega a dizer que primeiro você começa a ouvir aqueles conselhos, primeiro você começa a concordar com certos conselhos, e que não são conselhos de Deus. Então, quantas das vezes a gente está seguindo conselhos da internet, conselhos de frases isoladas, de contextos isolados, né? Frases que não tem nada a ver com o Senhor, e a gente acha que tem e começa a seguir aquele conselho errado. Então, quando você percebe, quando você cai em si, você já está seguindo aquilo que não tem nada a ver com o Senhor, certo? Uma coisa que me deixa às vezes muito triste é quando a pessoa serve ao Senhor, ou a nós mesmos, né? E a gente tem que vigiar muito nesse ponto, porque às vezes a pessoa fala assim: eu pago os meus impostos. Mas deixa eu dizer, acho que não precisa ser tão radical assim, né? Porque eu acho que eu já faço tantas coisas corretas. Eu acho que se eu deixar de pagar esse boleto desses impostos lá, eu acho que não vai ficar tão errado assim não, porque eu já pago tanto imposto, né? Então você começa a racionalizar para tirar a culpa de si, e essa progressão é o que me chama muita atenção, além de outros fatores, porque você começa sempre a justificar, sabia? Você nunca aceita de cara: não, eu não quero pagar esse imposto aqui porque eu não quero. Não, você tem que justificar, falar assim: você acha que todo mundo paga esses impostos dessa forma? Eu acho que eu pago muito mais imposto do que certas pessoas. Aí quando você vê, você já está junto com aquelas pessoas, acreditando naqueles conselhos errados, e dizer: não, está tudo bem, nós estamos tudo, não tem nada de errado aqui, não tem coisa, não, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado assim. Então eu achei interessante, porque assim como tem nesse exemplo, a gente pode ampliar para outros ângulos, mas é interessante como que, por ele estar aqui, eu acredito nisso, como primeiro, o introdutório, ele aborda esse risco de você seguir tantas informações erradas e esquecer, né, de meditar na palavra do Senhor, de se alegrar nessa meditação e de seguir o conselho correto. Nós temos um exemplo clássico de quem nos seguiu, por exemplo, temos vários, mas de quem nos seguiu um conselho de Deus muito bem dado, foi de Adão e Eva, né? Aí chega o diabo: mas quem disse, né? Você não está pagando seu imposto, você não está fazendo o que é certo. Aí chega alguém e fala assim: não, mas quem que disse isso para você, né? Quem que foi? Não, deixa eu te falar, não é bem assim não. Aí você começa, né? Então você percebe que a consequência ela foi eterna, a consequência ela foi, nós estamos pagando essa consequência até hoje. Então vamos progredir aqui, nós vamos dar mais exemplos sobre isso, ok? Então, essa advertência contra esse envolvimento crescente do pecado, de não andar no conselho do ímpio, né, de não deter nesse caminho dos pecadores, evitando então permanecer na prática pecaminosa, ou até mesmo de tolerar comportamentos desagradáveis a Deus.
Quando você não se assenta nessa roda dos escarnecedores, você nada mais, você não está se associando àquilo que se identifica com aqueles que zombam de Deus, com aqueles que desprezam a santidade de Deus, o conselho absoluto do Senhor. De aplicação, nós temos os nossos conselhos que vêm das Escrituras, os pensamentos seculares que estão sempre lutando contra o que é o conselho de Deus. Devemos rejeitar então tudo o que nos desvia da santidade e tudo o que nos apega ao que é verdadeiro, justo e puro, como está em Filipenses 4:8. Quando ele cita sobre o prazer do justo, onde está esse prazer, aonde é o nosso prazer? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. A palavra de Deus aqui, ela não é um fardo para o justo, ela é o nosso prazer. Ela ama, pois nela encontra a revelação do caráter de Deus, da sua vontade, de todas as suas promessas. Então nós não temos que temer as consequências de seguir o conselho de Deus, ok? Às vezes nós temos esse medo de dizer, não, eu não vou me posicionar, né? Eu vou seguir o que eu acho ser certo. Então, ou seja, sendo que nós temos toda a referência que é a palavra do Senhor, toda a referência de amor, de conduta, do que é correto e errado. Então, a lei, esse termo da Torá, né, que é a lei, ela não se limita aos mandamentos, ela inclui toda a introdução de Deus. O justo começa então a entender que a palavra de Deus não é apenas uma normativa, mas também ela é redentora. Por quê? Porque ela tem apontado para Cristo, aquele que é a plenitude da lei, como é citado em Mateus 5,17. Quando você medita então na lei do Senhor dia e noite, significa que você tira um tempo, ou durante o seu dia, da sua comunhão, uma reflexão profunda sobre as decisões, ao que você decidiu, se foi certo e errado, e ao que você vai decidir. A conduta que você vai tomar frente à situação que está mais conflituosa na sua vida, ou não sendo conflituosa, algo que você precisa tomar uma decisão e saber que é o certo ou errado. Se você não tem essa meditação profunda e o interesse pelas Escrituras, né, você vai acabar caindo nesse erro de abraçar o conselho do ímpio. Então a meditação, ela não deve ser passiva, ela deve ser ativa, ela deve ser constante, ela vai moldando os seus pensamentos, moldando os seus desejos, as suas emoções, sempre nessa ordem de pensamento, sentimento e vontade. Se você tem pensamento de Deus, você sente esse Deus que tanto nós falamos, e você toma as decisões corretas segundo o conselho de Deus. Ainda que devemos então nos perguntar, o nosso deleite, a nossa alegria realmente está na palavra do Senhor, e meditar nesta lei dia e noite, ela é suficiente para nós quando você tem feito essa progressão de meditação no conselho de Deus? A verdadeira transformação, ela acontece quando a palavra de Deus permeia os nossos pensamentos continuamente. Tem às vezes certas reflexões que dizem assim, nós vamos... Acho que quando eu comecei foi assim, acho que eu vou falar de mim, acho que é mais fácil, né? Eu pensei assim, se eu tiver que meditar na lei do Senhor dia e noite, não sei se vai ser fácil, porque a gente tem tantas coisas para fazer, né? Aí aquilo foi se encaixando até que eu entendi que tudo que você faz, você precisa realmente refletir se é o conselho de Deus, se é certo ou não, certo? Quando você acorda, né, à tarde, você está num momento ali, o melhor é tirar um momento mesmo para refletir, para orar, né? Não negociar esse tempo, né? Você falar, não, esse tempo que eu tirei para meditar na palavra do Senhor de uma forma mais profunda, é claro que você pode, lógico, você deve orar em espírito o dia todo, né? Mas assim, tirar um momento para você meditar na lei do Senhor, isso é renovador, isso te traz uma reflexão muito grande da sua conduta, das suas decisões, ok? Quando você olha nesse ponto que Deus diz, tudo o que Ele faz prospera, a prosperidade do justo, do versículo 3,
Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas e que dá o seu fruto na estação própria e cuja folhagem não murcha. Tudo o que você faz prospera. Ou seja, ela é uma árvore bem nutrida, uma árvore que continuamente está sendo nutrida por boas águas. Alguns estudiosos chegam a dizer que essas águas aqui, ela faz uma reflexão com o Espírito Santo de Deus, que tem nos nutrido continuamente, que simboliza a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. E é por isso que essa promessa do prosperar acontece quando você tem sido nutrido pela palavra e pelo Espírito Santo do Senhor. O justo é sustentado, ele é enraizado em Deus, tornando-se firmes e resistente a todas as adversidades. O fruto no tempo certo. O fruto, ele não é imediato. Eu tinha muito conflito com isso, né? Eu falei assim, meu Deus, esses frutos, quando que vêm? Como que funciona? Então os frutos do Espírito Santo de Deus, principalmente, ele não é imediato, mas ele vem no tempo determinado de Deus, né? O justo, ele vive essa obediência, esse conselho de Deus de forma paciente, então ele sabe que Deus trará resultado no tempo certo, amém? As folhagens não murcham, porque o Senhor traz essa vitalidade espiritual. Então veja bem a importância, a graça, a beleza de você seguir meditando na palavra que é o conselho de Deus. Deus traz essa vitalidade a você, Deus traz por meio de provações, por dificuldades, as experiências, e Deus vai te trazendo uma maturidade, vai te trazendo os frutos do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Ele reflete a glória de Deus em toda a sua vida, porque vitalidade está sendo regado e nutrido pelo Senhor, amém? Tudo o que ele faz prospera. Essa prosperidade não é material, essa prosperidade de Salmo número 1 é uma prosperidade espiritual. Tudo o que o justo faz, alinhado com a vontade do Senhor, ele será abençoado. É uma garantia que o Senhor nos traz, amém? Ao contrário do ímpio, a ruína do ímpio, a instabilidade do ímpio, e é por isso que você não deve achar que ele serve para algum tipo de conselho, porque os ímpios não são assim, eles são como uma palha que o vento dispersa, ou algumas traduções diz como o vento leva de um lado por outro, por isso não resistirá na comunidade dos justos. Então nós temos aqui uma comparação com a palha, sem raízes, sem peso, sem propósito. Aí me traz uma reflexão quando eu vejo Deus sempre mostrando para onde vai esse conselho do ímpio, e tem gente que ainda segue o conselho do ímpio. A gente está vendo que está errado e você ainda está seguindo um conselho que não foi Deus que deu. Eles nos levam à destruição, eles nos levam a certos ventos de doutrina, vivendo de uma forma instável, de uma forma inútil, não tem propósito, nem sentido, nem significação. O destino do ímpio todos nós sabemos, por isso os ímpios não resistirão ao juízo, nem os pecadores da congregação dos justos, porque Deus não os sustenta. No julgamento final, os ímpios serão rejeitados, separados da presença de Deus. A sua vida sem Deus está desqualificada de toda comunhão eterna. Por isso nós não temos nada a ver com o conselho do ímpio. Na congregação dos justos, apenas aqueles que vivem na obediência do Senhor, daqueles que são realmente redimidos em Cristo, que estarão nessa comunhão eterna. Se você percebe aqui, o destino final desses dois caminhos, quando ele vai para o versículo 6, ele diz, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Deus conhece por onde você anda, o que você pensa, o que você faz. Eu quero que você não esqueça disso, porque tem hora que a gente às vezes esquece, como se Deus não estivesse nos vendo, e Deus está vendo cada linha de pensamento, cada racionalização sua para poder abraçar o conselho do ímpio, o conselho errado. O Senhor conhece os justos. Deus não apenas observa você, mas tem um relacionamento íntimo, e deveria ser, com os justos. Ele guia, Ele os protege, Ele os abençoa em todo momento, porque você tem meditado na lei do Senhor. O caminho dos ímpios leva à perdição, como nós dissemos. A vida dos ímpios
não traz nenhuma atração nenhuma. Então perca de uma vez por toda essa atração, como se tivesse algum significado. Eu bato em cima dessa tecla porque é interessante, hoje nós ficamos muito nas redes sociais, né? E lá tem tanta coisa que tem aparência de conselho de Deus e não é conselho de Deus, né? Ame o próximo, mas não, como se você tivesse que amar o próximo, mas não precisa de amar o ímpio, né? Quem que vai dar conta de amar o ímpio, né? Então aí tem tantas frases assim dizendo, odeie ou rejeite os seus inimigos, abrace somente aqueles que são seus amigos. Aí você pensa, nossa, tem uma aparência de verdade, né? Mas não tem nada a ver com a verdade. Não é o que Deus tem nos ensinado, e assim vai. Temos então, na conclusão de toda essa abordagem fantástica de Salmo número 1, dando e explanando esses conselhos claros, que o caminho do justo realmente leva a essa bem-aventurança, porque é uma promessa do Senhor, é uma promessa de comunhão com Ele. O caminho do ímpio leva a toda a destruição e não tem nenhuma significação. Então não existe um caminho intermediário. Meu pai acha que tem esse caminho intermediário, né? Não existe um caminho intermediário, certo? Não existe, eu conheço tantas pessoas assim, que às vezes você está conversando, como eu citei, e a pessoa fala assim, o rapaz, vou dar um exemplo que eu escutei até ontem mesmo. Rapaz, claro que eu não precisa de eu citar, lógico, né, por questões éticas, mas o rapaz ganhou um lote por questões políticas aí, uma fazenda, né, muito grande, alguma coisa estadual, federal aí. Aí depois diz que a consciência dele pesou por ele ser cristão, e depois ele fez um sítio onde as igrejas fazem as suas reuniões lá, você entende? Então assim, a gente percebe, por que na hora então que foi tomar aquela decisão, parece tão claro, você recebeu por suborno, e agora você quer, né, colocar como se não fosse, quer apaziguar, como se você quisesse negociar um caminho intermediário com Deus, e isso não existe, amém? Eu queria ler essa parte final, e a gente então finaliza, já está em cima, está vendo? Em cima, eu ainda passei um pouquinho, né? Para prevalecermos contra o conselho do ímpio, contra uma mentalidade corrupta, fútil, é necessário fixar a nossa mente, nossos desejos nas coisas espirituais que o Espírito Santo de Deus nos revela. No entanto, ao nos concentrarmos nessas coisas, devemos vigiar constantemente, e vigiando então constantemente para não permitirmos que então nossos pensamentos sejam desviados para ideias tolas e vãs e inúteis. A chave é adquirir o hábito de meditar nas coisas santas e espirituais do Senhor, porque assim como está orientado em Colossenses 3, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra. Além disso, é importante mantermos uma atitude de humildade e reconhecer quanto a nossa mente pode, então, ser tola e fútil quando deixar da própria direção. Então eu pergunto a você, você está enraizado na palavra do Senhor? Você tem meditado nessa palavra dia e noite? Você encontra prazer na lei do Senhor? Ou você está seguindo o caminho dos ímpios, vivendo de forma superficial e distante? Que Deus abençoe todos nós, amém? Vamos ficar de pé, pedir o pastor para fazer a oração por nós. Amém. A experiência dele é vasta. Vamos orar, irmãos, então. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra de encorajamento, de alerta. Pedimos em nome de Jesus que durante as nossas idas e vindas, o Teu Espírito sempre nos traga acesa aquela luz de advertência, de alerta em relação aos relacionamentos, às conversas, aos lugares, para que não venhamos a sutilmente nos afastarmos do caminho do Senhor. Pelo contrário, pedimos que a cada dia o Senhor coloque em nós o prazer, o desejo, o anseio pela lei, pela verdade, pela palavra do Senhor. Dá para a tua igreja a clareza quanto à importância
da comunhão com o Senhor por meio da Bíblia e da oração, sabemos, ó Deus, que nem sempre nós achamos tão fácil, tão prazeroso na prática parar para ler Tua Palavra demoradamente, de maneira lenta. Nós, às vezes, somos tomados por preguiça, por distrações. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, para que a nossa consciência seja aguçada, a fim de que nós criemos o hábito dessa devoção, sabendo que haverá maior vitalidade espiritual para nós, folhas verdes, frutos na estação, no tempo apropriado. Nos abençoe. Muito obrigado pela palavra ministrada ao nosso coração agora, as alertas do Senhor para nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.